desde os meus 10 anos. E eu quero só falar uma coisinha assim Fique à que, vontade, né, pode. assim, eu tenho tanto para falar que eu falo que Não 2 horas pode. é pouco, É né? pouco, mas pode ficar à Mas vontade. Não isso temos marcou tempo. muito o meu ministério e a minha vida. Lembra que eu falei no começo que eu fui batizada com 10 anos de idade? Sim. Eu estava dentro de um culto na casa da minha avó. Tinha um senhor tocando violão. Ele se chama Entendi. Cláudio. Ele mora, acho que em Rio Grande da Serra, se eu não me engano. E eu não tinha assim todo o conhecimento de quem era, na verdade, porque era um pastor que minha avó levava para tocar e cantar lá. E eu recebi o batismo com o Espírito Santo quando ele estava tocando um louvor no violão. Passou todos os anos, eu fui para o Japão, tive as minhas experiências, voltei, né? Muitas coisas aconteceram, servi ao Senhor. Quando eu recebi o diagnóstico, eu tive assim um tempo de vai e volta no hospital quase todos os dias. E teve um dia que eu fui para o hospital e lá no IANSP, em São Paulo, e quando eu comecei a falar com o médico, era um residente, não era nem um médico oficial. Ele falou assim para mim: Nossa, é uma doença rara, a gente não conhece ela total, é muito difícil. Ai, às vezes a gente pensa, por que não podia ser para um bandido, uma doença dessa, né? E eu achei aquilo tão pesado, a forma que aquele médico me falou, que me entristeceu. Me entristeceu mesmo. E eu saí de dentro do hospital, lá no IANSP tem muitas árvores. Quando eu saí, eu vi as árvores assim murchando. Eu vi assim murchando. E eu não queria comentar nada com a irmã que estava do meu lado, porque era a minha pupila, né? Quem caminhava comigo ali, aprendendo, né? E eu não queria comentar com ela. E ela é uma advogada, que eu amo muito. E eu falei, eu não vou falar nada, mas eu estava arrasada pelo fato dele ser tão pesado com as palavras, né? A gente tem que tomar um cuidado com as palavras. Sim. E eu saí dali, entrei no metrô. E quando eu entro no metrô para vir, eu olhei e tinha um senhor sentado com uma Bíblia na mão. E a Bíblia dele era toda costuradinha assim a mão. E eu olhei, ele estava de máscara, e eu falei assim para ele: O senhor está com uma arma. Fiz assim para ele, de 66 calibres. Fiz assim. Ele não entendeu. Acho que ele não entendeu, talvez, né? E eu continuei a viagem. Quando eu saí em Tamanduateí para poder vir para Santo André, Sim. ele saiu atrás. Aí eu virei de novo para ele e falei assim: deixa eu falar para ele entender, porque ele talvez, né, Ele não entendeu esse a jeito ficou linguagem. até pesado de falar. Eu falei assim: o senhor está armado com uma Bíblia, com uma, né, um calibre 66. Ele olhou para mim e ele falou assim: eu estou armado com a palavra de Deus e com uma palavra para você. Meu Deus. E aí eu subi a escada rolante, ele atrás de mim, e ele disse assim: Deus não tem a última palavra, Deus tem a única palavra. E a única palavra para a tua vida é cura, é saúde. E eu disse: Uau! Eu falei: Eu recebo. Ele Nunca tinha te nunca visto. tinha me visto. E ele olhou para minha amiga, que foi a primeira experiência que ela teve gloriosa. Ele falou assim: E você, tudo que você fizer, o próprio Deus vai assinar as sentenças. Ela é advogada. Nossa, que forte. Foi muito forte. Aí eu olhei e comecei a falar em línguas e comecei a orar. E quando eu olho para os olhos dele, eu disse assim: Senhor, já em lágrimas. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu fui batizada com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E Glória a a Deus. pessoa que estava tocando violão na mesa da minha avó era o Senhor. Ele tirou a máscara, eu falei: o senhor é o pastor Cláudio, depois de 30 anos. Meu Ele disse assim: Deus. você é a missionária Miriam, porque eu profetizei sobre a sua vida quando você era criança. Glória a Deus. Depois de 30 Deus anos. marcou um encontro. Foi uma glória em Tamanduateí, que as pessoas passavam e falavam assim: tem um bando de louco. Eu vim adorando e falando em mistério até chegar em Santo André. Meu Deus. Deus nunca marcou tanto a minha história como tem marcado nesses Nossa. últimos tempos, trazendo pessoas assim. 30 anos é muita coisa. Mais de 30 anos, hoje eu tenho quase 50. Eu não queria perguntar essas Quase vezes. 50. Agora. Dia 4 agora, eu faço 49 anos. Entregou, entregou.
dia 4 de setembro. Isso eu Eu sei. entro assim com uma alegria para falar disso, porque depois de tantos anos. E aí eu olhei e falei: Meu Deus, pastor Cláudio. Aí ele perguntou da família, perguntou da minha avó, né? Já morreu e aquela coisa, tudo. Ele falou: Meu Deus, olha para você. Ele falava assim. E em nenhum momento ele falou assim de doença. Ele falava assim: Deus tem a única, não é a última. Deus tem a última palavra, Deus tem única. E a única palavra é cura. E aí eu não queria despedir eles, né? Um profeta de Deus daquele jeito, e eu fiquei sem jeito. Aí eu falei assim: Pastor, você quer ir para minha casa? Porque eu sabia que eu tinha comida, que eu tinha as coisas. Aí ele falou assim: Eu quero não, eu vou. Deus mandou eu ir. Nossa, Aí nós que subimos forte. para. Foi forte. Subimos para minha casa e foi uma glória de Deus. Deus abriu o canal ali na minha casa. Foi tremendo o que Deus. Foi tremendo o que Deus fez. Meu Deus. Tremendo. E isso marcou muito. Então, ali Deus estava falando assim: não importa o que vão falar da doença, o diagnóstico que é pesado, não importa, né? Só vai. Só vai. Hoje eu sou estudada, né, pelo IANSP, estudada, né, por uma equipe da USP, porque eu não tenho sequela, e aí eu tento explicar que milagre não se explica, Não se que é a explica. glória de Deus na minha vida, não porque eu sou melhor do que ninguém, mas porque Deus olhou em mim e sabe que eu desejo viver e fazer a obra de Deus. E eu sempre falo para quem tem o diagnóstico, né, Nossa, que eu sei que o caos existe, mas eu não preciso viver esse caos. glória a Deus. E você vive o impossível de Deus. Totalmente. Pastor, Meu né? Deus do céu, Eu que tenho uma lindo. coisa no meu coração. Tudo eu pergunto para Deus. Tudo eu pergunto. Eu quero saber detalhes. Eu falo: Deus, fala comigo com os detalhes. O que o senhor tem? O que o senhor quer? O que o senhor quer? O senhor quer que eu ponha o pé aqui? Isso é de Deus? O senhor quer que eu continue aqui? Se é para mim sair? Eu lembro que Deus falou assim: você vai ficar uma temporada de 7 anos nesse ministério. Quando deu 7 anos, no dia que deu 7 anos, eu sentei com os meus pastores passados, Sim. falei com o pastor, com o filho do pastor, fui liberada na bênção, e Deus falou: é assim que eu te quero, mínimos detalhes. E eu estava indo para Ribeirão com meu esposo, dentro do carro, e Deus Jesus. falou assim para mim: Você sabe onde é o esconderijo do Altíssimo? Onde fica o esconderijo do Altíssimo? E aí eu olhei para meu esposo e falei: Amor, você sabe onde fica o esconderijo do Altíssimo? Aí ele disse: Miriam, num lugar muito lindo, num lugar gostoso, ali tem pássaros. Aí ele começou, né, a falar o que é o esconderijo do Altíssimo. Eu falei: Não, esse lugar é desse jeito. Mas geograficamente, onde fica o esconderijo do Altíssimo? Na geografia, né? Porque a gente sabe, né? Tem o Brasil, onde fica o Brasil, né? No Brasil tem muita coisa linda? Tem. Mas geograficamente, onde ele está? Ele está na América Central América do ali, Sul, tal. né? E Deus estava fazendo essa pergunta. E ele falou assim: geograficamente, onde fica? Eu falei: Eu sei onde fica o esconderijo do Altíssimo. E eu disse: no meio do caos, no meio do diagnóstico, no meio Meu da vida Deus. financeira difícil, no meio de um casamento difícil. Geograficamente, dentro do caos, existe o esconderijo do Altíssimo. Aonde você tem a certeza que Deus está com você, aonde você tem a certeza do abraço, do acolhimento, da palavra que te mantém de pé, ele está no meio do caos. O No meio esconderijo do do caos Altíssimo. está o esconderijo do Altíssimo, onde Deus nos guarda e nos esconde da adversidade. Exato. Porque às vezes a gente fala assim: o esconderijo do Altíssimo ele vai Pode ser tirar o a que gente for, daqui e vai levar para lá, pode né? ser uma enchente, que no Brasil é muito comum enchente também, né? Pode ser qualquer O coisa. esconderijo do Altíssimo está ali. Tá ali. No meio do tiroteio, o esconderijo do Altíssimo está ali. Meu Deus do No meio céu. do diagnóstico Da difícil, o enfermidade. esconderijo do Altíssimo está ali. No meio da vida financeira difícil, o esconderijo do Altíssimo está ali. No meio de uma vida, né, atribulada com as questões financeiras, questões da vida, o esconderijo do Altíssimo está ali. E o pessoal olha assim e fala, mas ela continua adorando. Meu Deus, Só adorando. tá no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo do Altíssimo. Continua fazendo missões, sim, porque está escondida em Deus, no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansará. E além de você estar escondida em Deus, você ainda descansa nele. Sim. Não é muito forte essa palavra? O Salmo 91 é muito abrangente, né? Muito. E haja que houver.
1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás. Então Deus permite a gente ver de um outro ângulo. Foi o que Deus fez com você. Exato. Um outro ângulo. Um louvor que fala, que eu falo que é meu, né? Que eu falo que é meu. Ele é muito, né, muito conhecido. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e tá tudo bem. Mas que fala muito, e às vezes eu gosto de cantar ele em voz alta, que ele fala assim, ó. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos. Eu já passei tudo isso. Meu Mas a Deus. mão do Senhor é a que me sustentou. A mão de Deus. A mão poderosa do Senhor Jesus. A mão de Deus, totalmente esconderijo do Altíssimo. Aqueles que estão nos ouvindo no dia de hoje, é, Deus é temporal. Nós estamos gravando aqui no estúdio Palavra Cast, mas essa palavra tem um endereço. E quem está chegando por agora, não tenha dúvida. Tenha certeza que onde Deus irá te conduzir. Deus, numa ocasião, ele me falou que ia me levar num lugar muito difícil também. E Deus falou para mim assim: fica tranquilo, eu vou te levar e vou te trazer. Eu falei: então tá bom, Jesus, tá tudo certo. Foi quando eu fui para Cuba. Deus falou comigo: eu vou te levar, que eu estava inseguro, porque não é um lugar muito bom de falar assim: vamos ali fazer um evangelismo, tranquilo. Verdade. Mas Jesus falou para mim assim: eu vou te levar e vou te trazer. Daí eu falei para Jesus: então tá tudo certo. Verdade. É a confiança. E Deus tem te conduzido em lugares diversos, mas você tem certeza que a mão de Deus, como você cantou agora, Sempre tá nos já vi sustentando, né? fogo, terremoto, Vento forte que o passou. vento forte que passou, Já vivi tantos perigos, tantos perigos. mas tua mão. E Deus está guardado na mão de Deus, esconderijo do Altíssimo, e ainda descansa na sua mão onipotente. É o que a gente tem que aprender, né? Glória a E, Deus. pastor, tem uma coisa: Deus nunca vai te levar ou fazer algo sem primeiro te avisar. Deus sempre vai dar um sinal, vai avisar, vai falar, né? Ontem eu estava escovando os dentes, estava assim, olhando para o espelho, eu falei: qual é a tua palavra? Aí eu vi assim a palavra, assim, Ageu, né? Deus falando sobre essa palavra, e foi o que a gente até ministrou. Então, assim, Deus sempre vai dar um sinal, Deus sempre vai falar alguma coisa para você, né? Eu me lembro que teve uma época que eu estava tudo bem, mas eu passaria por algo muito difícil. Deus levantou uma moça do meu lado, ela falou assim: ó, Deus está mandando te dizer que você vai tomar um cálice muito amargo, mas vai ser necessário você tomar. E daquele dia eu não fiquei: ai, Jesus, não quero beber esse cálice. Não, pelo contrário. Eu dobrei o joelho e falei: Senhor, se é necessário eu tomar, toma comigo. Porque se é necessário, foi o Senhor que falou, foi a boca de Deus que falou. Então, assim, tudo que Deus te falar, não fica: ai, me livra, não, né? Não deixa eu passar. Mas seja feita a sua vontade. Eu sei que Jesus poderia gritar ao Pai e dizer assim: manda as tuas miríades de anjos e me tira daqui. Poderia. Se Sim. for possível, passa de mim, né? Aí Jesus tinha o Mas poder, né? Naquele momento da tinha. tentação, podia fazer aquelas pedras, põe, tanto que o inimigo veio, né? Querer, Exato. mas Mas a se é palavra certa, não necessário, só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, o próprio Jesus estava ali, né? e se é necessário você passar por uma dificuldade, algo difícil, um diagnóstico, um casamento difícil, uma vida financeira, o que for, se é necessário, é para a glória de Deus, né? Quando Deus fala assim: lhe é necessário eu passar por Samaria, ele precisava? Não, porque tinha um local mais fácil, até de mais fácil acesso, Sim, sim. não é? Mas era necessário. Por quê? Porque dentro desse necessário, dentro desse passar numa situação difícil, algo glorioso vai nascer, algo vai acontecer. A salvação daquela mulher, uma missionária se tornou. Deus Imediato, né? curou a sede da alma dela, né? Deus tirou, né, todo o carrapicho. Deus mostrou para ela que existia ali uma luz no fim do túnel, que não precisava se esconder e no sol escaldante buscar água para que ninguém, né, julgasse, pré-julgasse ela. Deus foi necessário por isso. Então, se você está passando por algo difícil, lhe é necessário. Mas sozinho eu tenho certeza que você não vai passar e não está passando. A presença de Deus que faz toda a diferença.
Nós não estamos sozinhos. De maneira Você falou que nenhuma. Ele está conosco todos os dias, é a promessa de Jesus. Estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Todos Então os Ele dias. enviou o Espírito Santo para a gente não ficar sozinho mesmo de fato. Eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Órfãos. Enviarei o Espírito Santo que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então a igreja ela não anda sozinha, não anda por vício, né? Anda por fé mesmo. Por fé. É a fé no impossível, né? Que a gente, como diz claramente aos Hebreus, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível. Aqueles que se aproximam de Deus. Tem que crer que Ele é galardoador de todos que o buscam. Sim. É. Então isso é necessário. Vidas estão sendo ativadas hoje aqui. Amém. Essa fé que contagia, que nos impulsiona, porque isso aí nada mais é do que o amor de Deus. Que se não for o amor de Deus, a gente não se move para nada, mas a gente é movido por Deus. Por Deus. Então essa chama do Evangelho, essa semente poderosa que inflamou seu coração, que continua inflamando vidas de jovens, de pessoas, isso é muito lindo, é tudo, não tem preço, Não tem preço. não tem preço. Eu falo que é bem pouquinho diante de projetos muito grandes que já existem, né? Mas uma gotinha no oceano faz a diferença. Se daqui 10 anos, 20 anos, eu não sei, né? O meu tempo na face da Terra, mas uma dessas sementes vingarem, né? Porque o que é vingar? Se vingar é dar certo, é dar fruto. Se vingar é dar fruto, né? Eu já pedi para o Senhor de estar sentada, né, num evento missionário e alguém ali pregando, né, ali contando a sua história, ele fala assim, olha, um dia, eu não sei de onde veio, porque não precisa dar nome para quem fez o projeto. Lógico. Um dia, lá no Marajó, alguém levou uma Bíblia. Eu era criança. E ali despertou o meu desejo pela palavra, por missões, e hoje eu sou um grande pregador da palavra, porque alguém fez a sua parte. Isso é tão forte, e é de Deus, que no ano de 1982, foi a primeira vez que eu tive um contato com o Evangelho de Jesus. Não servia Jesus naquela época. Naquela ocasião, tinha uma vizinha minha, ali no Parque São Rafael. Parque São Rafael. Logo, você teve lá, acabou de citar a vigília. Foi por ali mesmo. E eu ganhei uma Bíblia. No ano de 82. Foi o primeiro contato que eu tive com a palavra de Deus. E como todo bom livro, eu comecei a ler onde? Pelo começo. E até hoje eu não esqueço daquela leitura que eu fiz no ano de 82. Fui conhecer Jesus de fato anos depois. Mas como tem uma missionária amiga minha que ela costuma dizer que a palavra de Deus, ela fala por si só. Ela fala sozinha. Verdade. E aquela palavra, ela falou comigo. Então essa semente que você está lançando no Marajó, ela é poderosa. Minha esposa, que você conhece, ela trabalhou muito tempo com o departamento infantil. E de vez em quando ela está na rua, ela encontra os alunos dela. Os aluninhos dela, né? Ela é pequenininha, mas os alunos tudo grande, né? E muitos deles, hoje, alguns são ministros do Evangelho, homens formados, casados, mulheres, que Deus deu destino, por quê? Porque alguém acreditou neles. Então isso é fundamental, esse projeto. Me ajuda aí. Lesh Lehá. Lesh Lehá. Lesh Lehá. É. Então esse projeto aí é de Deus, por quê? Você está acreditando naquelas crianças. E essa palavra na mão deles é um fruto poderoso. A palavra de Deus ela é uma semente. Com certeza, assim como você contou lá no Japão, vidas hoje são ministros do Evangelho. Aqui no Marajó também. Em nome de Jesus. Esses projetos é de Deus. A família Lesh Lehá. Isso. E você tem que Tá acreditar, crescendo, né, e vai naquilo que crescer. Deus colocou na sua mão. O evangelho é semente, você lança a semente e Deus que vai dar o crescimento. Você precisa acreditar naquilo. Porque muitas vezes, até pessoas que caminham com você não vão acreditar naquilo que você carrega, naquilo que você, né? Não vai acreditar. E vão até perguntar, já morreu? Já, né? Eu fico imaginando, imagine no reino naquele dia. Essa mulher, que eu nem sei quem era mais,
se é viva ou não, que me deu uma Bíblia em 82. Naquele dia. Ela não imaginava, ela deu uma Bíblia para uma criança. Hoje eu sou um ministro do Evangelho de Jesus, sou um Graças a pastor pela Deus. graça de Deus, não porque ele me escolheu para esse propósito. Deus nos escolheu para esse Sim. tempo. Né? Imagina aquele dia no reino. Ela não imaginou, ela deu uma Bíblia. Então a gente não sabe o destino, o que Deus traçou ali naquelas vidas. É muito poderoso. É além do que nós Poderoso. possamos imaginar. Nós estamos aqui. E essa mensagem chegando em vidas, em diversos pontos, e às vezes até lugares que não é acessível a palavra, mas vai chegar lá. E vida vai ser alcançada e vão entender, foi, nossa, eu quero conhecer esse Jesus que cura, esse Jesus que salva, que liberta, que impulsiona. É muito poderoso. É muito poderoso esse projeto aí. Você falando, a gente ama missões. A gente é suspeito de dizer, falar de missões, né? E, sabe, é um impacto na sociedade. Né? Porque o que a sociedade produz hoje? Né? E você chega lá falando, que é a palavra de Deus. O evangelho chegou primeiro. Verdade. Jesus chegou. Ô, glória! E a última visão anula a penúltima. Se a Olha, penúltima visão das crianças foi contato com vídeos ruins, com tudo que a gente sabe que acontece, porque o Marajó é um dos estados do Brasil com mais sim, problemas nessa área, não é uma bandeira que eu vou carregar, né, batendo nessa tecla, a sim, gente mas é tá uma para levar a realidade, tá palavra de aí, né? Deus. Tá aí. Então, tudo aquilo que eles viram até o dia de hoje, a partir de agora, né, vai ser anulado com a palavra de Deus. Eu acredito nesse poder, pastor. Eu Sim, acredito no eu poder da eu palavra, acredito. né? Tem uma palavra de Ageu que fala assim, ó, há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos? É uma pergunta. Sim, Está perguntando, tem ainda semente? O que está acontecendo com o fruto? Eles não têm dado nada? Aí tem um ponto e uma vírgula, né? Mas, ainda. entretanto, porém, né? Que vai continuar. Ele diz assim, mas de agora em diante os abençoarei. Se lá atrás não tinha semente, se não tinha quem lançasse, se não estava dando fruto, se essas crianças estavam perdidas, não importa, porque a partir de agora os abençoarei. O que Glória a ficou Deus. para trás não importa. Deus faz nova todas as Tudo, coisas. a partir de A agora vos proposta do Evangelho, abençoarei. nova vida em Cristo Jesus. Eu creio nesse Evangelho. É nisso Esse que eu Evangelho transformador, acredito também. que muda destinos, vidas transformadas. É dar destino. É. A humanidade segue o seu fluxo, mas quando nós somos confrontados com a palavra de Deus, ele muda tudo. Porque, como diz a palavra, né, no Evangelho de João, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ou seja, então ali não tem como, o caminho é ele. Não existe vida sem ele. Então ele é tudo muito completo ali, né? Uhum. É. A palavra ela vem trazer uma nova vida, um caminhar novo. E não para por aqui, né? Ela vem para dar destino às pessoas que estão paradas no meio do caminho, sem saber o que fazer, qual atitude tomar, né? Qual decisão tomar. Ela vem para definir destinos. Glória a Deus. Isso é poderoso. Você está sem destino, você está cambaleando, né? Tem uma palavra que fala assim, ó, se voltares, ó Israel, não andarás mais vagueando de um lado para o outro. Voltar para quem? Para sua identidade original, Deus, voltar para o Criador. Se voltares a Israel, não vai ficar mais andando, vagueando em círculo. Você vai ter destino. Uma palavra muito boa que eu gostei também, você falou aí, identidade. É. Deus quer dar identidade para vidas, destino, propósito. É o start, É o start. é o start. O japonês ele fala muito sobre o ikigai. O que é o ikigai? É o propósito de vida da pessoa, né?
Esse é o seu propósito, você está aqui, está Sim. pregando a palavra através do podcast, né, da Palavra Cast. Palavra Cast. Eu estou dando destino através, né, da Palavra de Deus com crianças, pregando, né? O moço da mídia ali está dando destino, né, cuidando, né, preparando todo esse material. É o Ikigai de cada um, mas todos nós precisamos ter esse propósito. Todos nós precisamos. Eu conheci um japonês que todos os dias ele ia descia do apartamento e ele arrancava os matinhos, assim, porque lá é um lugar muito limpo, né? Eles são muito organizados. Sim. Ele arrancava os matinhos, mas eram bem pequenininhos, né? Eles falam kusatori, tirar o mato, né? Eles tiravam para ficar rente, bem bonito o estacionamento. E aí eu falava assim, mas nem cresceu tudo, por que o senhor já está tirando? Ele falou, porque esse é o meu propósito, manter a beleza desse lugar. Então, cada um tem um propósito, mesmo que você ache que é mínimo, mesmo que você ache que não vai ter impacto, mas vai ter, porque quando eu olho para aquele homem fazendo aquilo, eu falo, puxa, que trabalho lindo. Aí você fala assim, eu preciso de algo muito grande para poder fazer e ter impacto. Não. Deus é um Deus que usa as suas armas menores, aquilo que é pequeno, que você acha que não tem poder, ele usa para grandes coisas. Quando eu falo de um Deus que pega uma queixada de jumento e mata 1000 filisteus, uma queixada de jumento é muito pequena. Quando eu olho para um bordão na mão de Moisés, é muito pequeno diante do mar para ser aberto. Quando eu falo de uma botija de azeite de mais ou menos 600 ml, é muito pouco para encher muitos vasos. Então, dentro do teu propósito, por menor que seja, que não é menor, não é tão pouco assim, né? Na mão de Deus, que é multiplicador, vai fazer grandes coisas. Não é o que você tem, mas é o que você faz com aquilo que você tem. Né? Nossa. Então, isso é muito poderoso. Isso é uma chave poderosa, hein? É poderoso, porque está dentro daquilo que Deus quer te usar, né? Eu conheço uma senhora que ela fica na estação, ela dá folhetos. Mas eu pego, tem um que rasga, tem um que joga, tem um que não quer pegar, mas um vai pegar. Vai, né? Porque vai dar fruto. Todo trabalho no Senhor dá fruto. Eu lembrei até de um testemunho rapidinho. E esse negócio dá certo. Eu lembro quando jovem ainda, no ensaio geral, que antigamente chamava o Madival, né? Isso. Uma cidade unida do Vila Alzira. Um ensaio geral. E eu estava lá na sede. E eu fui ao banheiro. E sabe quando você está meio desanimado, meio desmotivado, aquela coisa toda? E veio um jovem apareceu no espelho. Eu estava no espelho e veio por detrás de mim. Eu falei, você lembra de mim? Eu falei, não lembro, né? Então, aí ele foi fazer o relato. Ele falou, eu estava um dia numa madrugada fria. O improvável aconteceu. Você passou por mim, me deu um folheto e falou que Jesus me ama. Que Jesus queria me salvar e hoje eu estou aqui. Ele estava no meio dos jovens, Jesus tinha salvado ele. Eu mal sabia que impacto que foi esse folhetinho. Então esse negócio dá certo. Dá certo. A gente pensa que não dá certo, porque a gente pensa pequeno. Uma queixada de jumento vai matar 1000 filisteus? É impossível. Mas foi aquilo que, quando acho que Sansão olhou para um lado e para o outro, falou, é o que tinha, né? Espera um pouquinho. É isso aqui que Deus vai usar, aquilo que está nas suas mãos ou diante dos seus olhos, aquilo que Deus colocou, é o que Deus vai usar aquilo. É o folheto, é o cajado, é a queixada do jumento. É muito lindo, as coisas de Deus não se explica, né? Naquele dia eu fiquei motivado, falei, nossa, eu vou continuar evangelizando. É isso. E você? Eu vou continuar. É isso aí. Não, isso quantos anos nem lembro mais, eu era jovem ainda, deixa pra lá, né? Mas Deus nos surpreende. Às vezes você está ali no transporte, está no carro, de repente Deus manda você gritar, Jesus te ama. Você não sabe o que aquela pessoa precisa ouvir aquela mensagem. E aquela mensagem ela vai soar no... Nossa, Jesus me ama? Jesus me ama. No dia de hoje eu tenho certeza que Deus está nos capacitando mais para a gente entender o propósito de Deus. Que Deus quer nos usar com as ferramentas que Ele já nos deu para promover o reino dele.
É desse jeito. É Lech Leha. Isso. É, Lech Leha, dando destino à lá palavra de no, Deus. no texto, né, você falou que Deus chamou Abraão, sai da tua terra, né? Sai do que da zona do conforto, sai do comodismo, tá parado, começa a andar, fazer alguma coisa e E o que é interessante nisso é que quando fala sai da onde você está, é, às vezes até a gente obedece essa voz de comando, eu saí. Mas quem eu sou? O que que eu vou fazer? Eu vou sair para fazer o quê? Eu não sei quem eu sou. E aí a gente fala de identidade outra vez. Então Deus fala assim: sai, lesh, leha. Faz, te conhece. Conhece-te, né? Até tem uma frase do Santo Agostinho que ele fala: conhece-te, né? nossa, Por quê? Porque você precisa se conhecer para saber o que você. Porque não adianta eu sair sem destino, sair sem saber o que eu vou fazer. Então, quando Deus fala para Arão, Lesh, Lehá, sai de onde você está, se conhece, vai por ti mesmo, vai desbravando, e eu vou te dando o destino, é para a pessoa acordar e falar, não, eu preciso de uma identidade, saber quem eu sou de verdade, para saber o que Deus vai querer comigo. e Abrão, até então era Abrão, né? Sim, Ele acreditou naquela voz. Aquela voz foi muito forte, né? foi poderosa, Foi mudou o destino poderosa. E ele não completamente. conhecia, porque ele veio de uma idolatria, né? Sim, De Ur dos Caldeus. Tanto que Deus queria tirar ele daquele contexto todo ali para trazer ele, para ele ver, para ele conhecer melhor naquela trajetória de vida. Ele foi conhecer quem que era o Deus que estava falando com ele. então a voz deu destino, né? A voz deu Deu destino. destino, porque ele vinha de um contexto que eles eram fabricantes de imagens de escultura, de Sim. santinhos, né? O seu irmão Arã tinha sido assassinado por Nimrod. O pai estava desnorteado porque perdeu o filho. Ele tinha uma mulher estéril e ele virou pai De sem multidão. ser pai. Não, naquele momento ainda Não. ele acaba sendo pai Sim, do sobrinho de Ló, sim. né? Uma paternidade que não foi planejada. Não foi planejado. Então Deus fala assim: ó, sai dessa bagunça, sai desse miolo, desse contexto, sai daí. Então quando ele ouve aquela voz, Lesh, sai daí, agora você vai, te conhece. Lesh. Olha o que eu quero fazer para você. Lesh, Olha, Lesh, te faz uma conhece, análise, vai te por ti conhece. mesmo. Ele entende. Peraí, Deus está me chamando. E aí Deus fala lá, né, mesmo, no mesmo capítulo. Você vai ser pai de nações. Eu vou te dar um outro destino. Eu vou te dar, né? Eu vou te levar para lugares que você nem sabe. Nossa. Sabe o que ele faz logo depois que ele recebe isso? A Bíblia fala que ele levanta um altar. Quem tem identidade, quem entendeu que Deus chamou para fazer algo, quem chama, Levanta o altar. já tem identidade. E a identidade já entende. Eu tenho uma identidade formada em Cristo Jesus. Eu tenho uma identidade de Deus. Deixa eu adorar aqui, ó. Ele sacrifica ao Senhor. E o que eu acho interessante de Abraão, Deus chamou ele lá, Abraão, né, na ocasião, depois Deus mudou até o nome dele, porque o negócio era grande. É, ele foi justificado pela fé, dando glória a Deus. Dando glória a E, Deus. e a pessoa não quer ser mais crente hoje, né? Mas a Bíblia fala que ele foi chamado de crente. Exato. A pessoa, que coisa ali, da forma que aquela voz, aquele tudo, e meu Deus, E que depois nações e nações dar testemunho daquilo que ele é. pai Abraão, pai de Nós estamos multidão. aqui por conta do Lesh Lerá de Abraão. É forte. É. Exatamente. E através de nós, vidas vão viver o leste errado também, Sim. é, que é o propósito, a identidade, é isso que é o que eu Isso, lembro do projeto. sim. Propósito, identidade E destino. e destino. Esses 3 pontos. Sim. Propósito, Identidade identidade e destino. e destino. Meu Deus do céu. Eu sei que você separou uma palavra aí, as horas vai voando. 2 horas é pouco pra gente aqui Não, mas a gente já palestrar. falou tanto da palavra, né? Meu Deus do céu, mas não sei se você separou um texto específico, nós já estamos caminhando para o final já. Confesso para os irmãos que eu já estou ficando com saudade já dessa Olha, que entrevista, bênção. é, porque a hora voa, o tempo passa muito rápido, né? Mas eu não sei se você separou mais um texto rapidamente aí, que em seguida eu não posso perder a oportunidade de você orar por todos os ouvintes, para que esse propósito, essa identidade e Destino. que possa
Que Deus possa visitar as vidas através de tudo isso daí. Sim. Eu vou deixar essa palavra que Deus queima no meu coração, né? Que fala, enche as tuas mãos de brasa e espalhai pelas cidades. Não fica preocupado com um ambiente, um microfone, um púlpito. Não. As cidades precisam dessa brasa. Quando você, né? Eu até te convido você a fazer parte da família Lesh Lerá. Segue a gente nas redes sociais para conhecer o projeto, para Pode conhecer, falar o Instagram, Facebook. @ Miriam Sorren, ali tem tudo sobre o projeto, sobre, né, a família Lesh Lerá, e tem muita novidade vindo por aí, vai ter a escola Lesh Lerá, tem muita coisa que Deus está trazendo ao nosso coração, né? Então a palavra que eu te deixo é encher as suas mãos de brasa e espalhai pela cidade. Nossa. Propósito, identidade e destino. Lesh Lerá. E baseado nisso aqui, eu quero orar com você. Eu quero orar para que Deus te dê identidade, destino. Quero que Deus te dê habilidade mais ainda. Eu quero que Deus realmente mostre quem você é verdadeiramente. Para que você entenda que você também tem um chamado de Deus. Amém? Vamos orar? Coloque a mão no seu coração. Eu não sei que horas você vai ver. Se for na madrugada, se deite aí no chão. Se entrega. Diga, Senhor, eu quero um Lesh Lerá para a minha vida. Eu quero um Ikigai, um propósito de vida para continuar. Pai, é diante da tua presença que nós aqui, do Palavra Cast, colocamos as nossas vidas. Pai, para agradecer ao Senhor por esta palavra poderosa, essa palavra que nos dá direcionamento, essa palavra que nos dá destino, propósito, essa palavra que nos coloca, Senhor, no centro da sua vontade. Pai, que cada um que passar por este, né, Palavra Cast, que ouvir essa palavra, que venha arder dentro do coração, que venha entender que o Senhor é Deus que cumpre com a sua palavra. Sim, o Senhor Jesus. É aquele que tira do monturo necessitado e faz assentar em lugares altos. O Senhor é aquele que move com tua mão forte, que muda, Senhor Jesus, decretos, muda destinos, muda diagnóstico, livra de fornalha, livra de terremoto. O Senhor é Deus que faz infinitamente mais. Por isso, Senhor Deus, neste dia, nós te pedimos, Senhor Jesus, arda a sua palavra nos corações, que a sua palavra venha, Senhor Jesus, pulsar nos corações e que haja um grande movimento missionário nos últimos dias da face da terra e que cada um pegue a sua brasa e distribua pela cidade, porque eu acredito que ainda existe um povo sedento, existe um povo ainda que precisa ouvir a palavra Lesh Lerá, sai da onde você está, sai do diagnóstico, sai da vida difícil, sai da vida do pecado e venha, tenha identidade em Cristo e siga dentro do seu propósito, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, glória a Deus. Missionária Miriam, Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado, foi uma alegria recebê-la aqui nos estúdios do Palavra Cast. Eu agradeço. Muito obrigado. Deus te abençoe de coração mesmo. Amém. Pela sua presença, viu? Muito obrigado. Para mim é uma honra, né? Falar da palavra de Deus e dar destino através daquilo que eu comunico com os irmãos. E nesse momento, já com saudades, que Deus abençoe os nossos ouvintes. Nos siga, nos acompanhe, compartilhe, deixe seu like lá. Que Deus abençoe a vida de cada um ouvinte da Palavra Cast, no nome de Jesus. Amém.